Está começando o podcast Operação Histórica. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Já que é um podcast, não sei o horário que vocês estão ouvindo. Esse aqui é o primeiro episódio, o episódio piloto de um podcast que eu tenho muita felicidade de estar iniciando esse projeto, que é a Operação Histórica, um podcast com historiadores, falando sobre política, sobre história, sobre cotidiano. E agora eu vou apresentar a bancada, começando por mim, né? Meu nome é Anderson Silva, sou formado em História aqui pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente sou mestrando em Educação, pelo mestrado Educação, Culturas e Identidades, que é um mestrado compartilhado entre a Federal Rural de Pernambuco e a Fundagem, que é a Fundação Joaquim Nabuco. E sentem só o peso que essa bancada tá sinistra. E aí, galera, meu nome é Arthur, sou mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Somando aqui essa equipe maravilhosa, só os gênios. E assim, como o Anderson já disse, a proposta é botar o fogo, lenha no fogo, na verdade, né, o dedo na ferida e mostrar que esses descasos todos, esse revisionismo barato promovido ultimamente na sociedade brasileira tem que parar e vai começar a parar a partir daqui, desse podcast. Então é isso. Então, galera, meu nome é João, sou formado em História e agora sou estudante do programa de pós-graduação em História também da UFRPE. E a ideia do projeto é como Facção Central já disse, né? Prepare as algemas, forma um inquérito, abre o processo que eles estão de volta, sem freio na língua, sem a verdade, história engraçada ou frase bonita. Então, é isso, que o projeto seja massa. Esse é o nosso primeiro episódio piloto. E é tudo um momento de teste, de aprendizagem. E a ideia é que se tenha sempre um retorno, né? Então, vamos lá. Meu nome é Thales, sou historiador aqui pela UFRPE. Também estou fazendo mestrado aqui pelo programa da casa. E, como todo mundo está dizendo, né, nosso papel aqui não é fazer gentileza, não. É falar o que tem que ser falado, ainda mais pensando no que a gente vem vivendo ultimamente, né? Então, é importante que a nossa voz seja levada a quem precisa ouvir, né? Tem muita gente falando o que quer e agora a gente também está aqui para fazer nossa resistência, né? Sem ciranda e sem e sem showzinho. O negócio é falar o que tem que ser falado. Fala o que quer, escuta o que não quer, e aqui a gente fala com propriedade, né? Com propriedade, porque são historiadores comprometidos com a causa séria, digamos assim. Temos também na técnica o nosso amigo Sidney, cuidando aqui das vozes de veludos desses rapazes. E é ele que vai conduzir toda a edição do programa e tudo mais. Então, eu sou Sidney, assim como Thales, João e Anderson, eu também estudei na melhor Universidade das Galáxias, vulgo a Universidade Federal Rural de Pernambuco, e estou junto aqui com os meninos para fazer esse podcast e somar, já que tem um monte de babaca aí falando merda na internet, então alguém que tenha propriedade em certos conceitos históricos, filosóficos ou sociológicos tem que dar direcionamento para a população, principalmente nesse período de fake news e desinformação que vivemos. É nóis, e sem menção honrosa e sem massagem. Então, galera, a proposta da gente de programa é um programa dividido em 3 blocos. A gente vai se apresentando e vocês vão se familiarizando a partir dos próximos programas, mas o nosso primeiro bloco é o História Hoje, que é um passeio que a gente faz por algumas notícias que a gente separou aqui, que movimentaram a vida política e social do Brasil durante esse último período, essa última semana. E vamos dar início ao quadro História Hoje. História Hoje. E aí, galera, a primeira notícia que a gente vai colocar para debate
é os 100 dias de governo do presidente Bolsonaro. Então, é uma notícia da Folha de São Paulo, do dia 9 de abril de 2019, e ela diz o seguinte: em 100 dias, Bolsonaro coleciona recuo em ações de governo. Relembre 11 deles. Ações que mostram um verdadeiro descaso e um verdadeiro despreparo desse governo eleito, né? Que não tem nada com nada. E esse despreparo, né, durante esses 100 dias, a gente percebe que essas brigas parecem uma distração calculada, né? Como se Justamente. o governo ele não conseguisse apresentar propostas efetivas para as pastas e um tempo ou outro vive surgindo esses conflitos, essas confusões, e é uma espécie para ganhar, como se estivesse ganhando tempo, né, já que não tem algo efetivo para aprovar para a população. E se aproveitar de um discurso barato de despetização dos ministérios, de desesquerdização das instituições públicas, com exonerações, com cerceamento de liberdades individuais. Exonerações, inclusive, que causam danos à própria administração pública. Por exemplo, a própria matéria diz que 320 servidores foram exonerados de cargos de confiança só dentro da Casa Civil, o que provocou um apagão administrativo. Ou seja, o governo simplesmente travou, não tem para onde tocar as questões, porque não tem gente preparada, não tem gente competente para assumir determinadas pastas, e dessa forma quem sofre não é os governantes, não são essa galera que está aí, mas o próprio povo que termina simplesmente se fudendo, né, com relação a isso. Inclusive, chegou a um ponto de que não se podia mais demitir nenhum funcionário, porque quem demitia foi demitido. E também não podia se contratar mais nenhum funcionário, porque quem contrata também foi demitido. Ou seja, é um governo que foi preparado e montado sem nenhuma experiência na administração pública. Ou seja, não sabe coisas básicas como transformar, como fazer mudanças de quadro de funcionários sem que atrapalhe a dinâmica do próprio órgão. O que eu acho interessante é que até agora as propostas, entre aspas, né, levadas a cabo pelo governo são propostas vazias e sem, como é que eu posso dizer, ação prática nenhuma. Outro recuo muito expressivo do governo Bolsonaro foi a mudança da Embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém. Né? Não ocorreu a mudança. Que não ocorreu mudança e acabou deixando insatisfeitos os dois lados, né? Porque ele avisou a Netanyahu já lá em Israel que faria um escritório comercial e desagradou tanto Netanyahu quanto os árabes, né, pela mudança da embaixada. E isso mostra como, mais uma vez, é uma amostra do despreparo desse governo, porque mostra que os discursos deles durante toda a campanha não foram coerentes com a prática, né? Então, eram discursos inflamados, movidos por sentimentos que não teriam nenhum funcionamento prático, né? E foi o caso dessa volta atrás da embaixada e um anúncio desse escritório, que efetivamente é um escritório que vai ser em Israel, mas Israel não é o centro econômico do Oriente Médio. Do Oriente Médio. Exatamente. Né? Além disso, a gente tem Tel Aviv como principal cidade de fluxo do mercado financeiro, de investimento, enquanto Jerusalém ela fica muito mais reservada como uma cidade turística, uma cidade ligada a um turismo religioso, que inclusive cada vez mais recebe turistas brasileiros ano a ano. Né? Então, esses evangélicos todos querendo se batizar no Rio Jordão e fazendo toda aquela peregrinação toda, e é um falso moralismo, né? Como certos membros do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, né, que inclusive mantém uns drogadinhos nos seus postos políticos, com um discurso hegemônico que trata consumo de entorpecente, trata determinadas questões sociais como um discurso moral e religioso, e tem dentro dos seus quadros figuras
que se utilizam de redes sociais para fazer apologia ao consumo de entorpecente de maneira livre, né? E que em nenhum momento isso é dito dentro do partido, né? Então isso é importante a gente pensar que o PSL é composto por esses famosos cidadãos de bem, né? Que tem o famoso discurso meritocrático, religioso, moral e que tem as suas práticas como qualquer sujeito vivente de uma sociedade. Justo. E para além disso, a gente tem, se a gente for pincelar, a gente tem muita notícia péssima sobre esse governo, como a repostagem, o compartilhamento de um vídeo de Golden Shower no carnaval, as falas sobre ditadura. Será que ele descobriu o que seria o Golden Shower? As brigas com os jornais, o abuso das fake news. Ou seja, é um governo que a proposta dele é desgovernar, né? Polemizar, em vez de ter um trabalho mais efetivo que gerencie, né, os problemas que a gente tem, que de fato temos muitos problemas, né? Mas parece que eles vêm aumentando cada vez mais porque a gente não tem um sistema político, vamos dizer assim, competente para que isso aconteça, né? Então é só fake news e Golden Shower. E tudo a ver com isso tem nossa segunda notícia, que é uma notícia foi posta pelo G1, dia 7/4, que é a aprovação do governo Bolsonaro, né? 32% aprovam e 30% desaprovam o governo Bolsonaro, diz Datafolha. Que, inclusive, é o pior presidente em avaliação após 3 meses do primeiro mandato, desde 1990. É só a gente lembrar que Collor tinha 19% de reprovação no mesmo período, 16% de FHC, 10% de Lula e 7% de Dilma. E como a imprensa costuma falar, né, os 100 primeiros dias, os 3 primeiros meses, são um momento de lua de mel, né, já que esse governante ele acaba de ser eleito, então ele está vindo com uma aprovação popular, teoricamente, grande, né? E você passar esses 3 meses com números como esse, mostra como é comprometedor esse governo. E isso impacta, inclusive, na expectativa que a população tem sobre o governo, as próximas ações do governo. E o Datafolha também fez essa pesquisa e o resultado foi que a expectativa de futuro do governo após 3 meses de mandato é a pior desde 95. 59% esperam que Bolsonaro faça um governo ótimo ou bom, contra 48% de FHC, 76% de Lula e 77% de Dilma. Ou seja, para além da péssima avaliação que o governo está tendo, a população também não vê perspectiva de melhora para o futuro. Isso é muito alarmante, visto que a gente tem uma democracia extremamente frágil e que desde o fim da ditadura militar a gente já teve 2 presidentes impeachmentados, um presidente preso justamente, ou seja, é uma democracia muito frágil e essa perspectiva de avaliação de Bolsonaro só coloca ainda mais em risco a democracia brasileira. Mudando um pouco esse enfoque, a nossa próxima notícia vai tratar mais sobre a questão da religião e dos respeitos das religiões de matriz africana. Foi publicado na Folha de São Paulo no dia 5 de abril de 2019, que a decisão do STF abate o racismo religioso. E essa é uma questão muito polêmica, né? Principalmente para os cultos de matriz africana, né? Que são muitas vezes demonizados e tratados como cultos primitivos ou religião de magia negra, né? Aí a gente percebe o racismo se institucionalizando, né? O racismo ele não só acontece como a gente vê diariamente nas manchetes, né? Da violência com a população negra e periférica que existe no Brasil, mas também a partir de situações como essa, né? Onde a todo momento essas práticas religiosas eram tratadas eram comparadas com brigas de galo, eram comparadas com a vaquejada, né? São tratadas como violência e tortura animal, quando o contexto dentro da religiosidade é completamente diferente, né? Esses animais eles não são simplesmente mortos, né? Eles são sacrificados para como se diz nos cultos, se retirar o axé desses animais, mas esses animais ainda assim são utilizados para alimentação e para diversas outras coisas dentro dos terreiros, dentro dos barracões, né? Então, é um discurso que legitima que, na verdade, é um discurso que tenta diminuir esses problemas religiosos, né? Se a gente for analisar desde a última eleição até agora, a Folha levantou que houve um aumento de 171% nos casos de intolerância religiosa, né, durante o período eleitoral e até agora, né? Como o Hélio Silva Júnior, que foi o advogado que defendeu o caso no STF, né, ele disse que
abre aspas, parece que a vida de uma galinha na macumba vale mais do que a vida de jovens negros na periferia. E isso é um fato, né? Então, a gente tem a morte, o assassinato, né? Tem que ser bem claro quanto a essa palavra, o assassinato da população negra periférica no Brasil. Em nenhum momento isso é questionado na justiça, mas a morte de um animal por essas práticas de matriz africana é questionada. Então, a gente percebe o racismo latente aí. E ações como essa de tentar criminalizar os abates religiosos é também uma intenção de acirramento de religiões, né? Que a gente vive num país que ele é extremamente acirrado no que diz a convivência com a pluralidade religiosa, né? E é muito importante observar que durante o período da quaresma, a religião cristã, ela recomenda que se coma apenas carne de peixes. Então, teoricamente, é um abate religioso, visto que o período da quaresma é um período religioso para os cristãos. Então, no fim, é uma hipocrisia gigantesca essa Cadê ideia os de... defensores das sardinhas aí, hein? E além do mais, a gente vê uma espetacularização desse processo, né? Onde ativistas, né, defensores dos animais, como eles se dizem, queria comparar o sacrifício animal religioso com a morte de filhotinhos de cachorro ou de gato, quando isso não acontece de forma nenhuma dentro da religião, né? E uma condição que o STF colocou para que essa prática ocorra, né, é que essa prática deve ser feita sem crueldade, mas em momento nenhum a crueldade, porque é um rito religioso. Se é um rito religioso, você não vai praticar crueldade naquele momento. Eu acho que o STF também deve ficar atento a como se acontecem os abates de animais nas grandes empresas alimentícias, né? Porque a questão da crueldade ou não, de se falar sobre isso, é algo muito complexo, porque você não pode exigir colocar algo como se as religiões de matriz africanas abatessem os animais de maneira cruel, enquanto você fecha os olhos para as grandes empresas alimentícias, que a gente vê vários registros de ativistas dos direitos animais mostrando as irregularidades que acontecem nessas indústrias de abate. Esses grandes frigoríficos, né, ao redor do país. Voltando um pouco à política nacional, agora nós temos um Congresso que, além de conservador, que você tem um desfile de estrelas e gemadas e uniformes militares, voltando ao estilo da caserna, literalmente com gente armada, né? Que saiu uma notícia que hoje, no caso, 9 de abril, a Comissão e Justiça da Câmara estava lendo o parecer do relator da reforma da Previdência, quando o então deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, denunciou que o colega dele, a Vossa Excelência, como gostam de se tratar dos deputados, o delegado Valdir, do PSL do Goiás, que é o líder do partido Jair Bolsonaro na Câmara, estava armado, em pleno plenário, o que, pelo regimento interno da casa, é errado, não pode acontecer contra o isso. decoro, como eles gostam tanto de Contra o decoro parlamentar. Né? Quando o Eduardo Bismarck ele faz a denúncia que o deputado Valdir estava armado, houve um tumulto, pediu-se para que as portas da CCJ fossem fechadas, mas não ocorreu isso e de repente a arma sumiu. E o delegado Valdir vai dizer que não tinha arma, mas tinha um coldre. Eu acho que era aqueles coldres celular dos anos 90. Só pode então. O cara tinha um Motorola, tijolão na cintura e diz: tem um coldre aqui, mas não tem a arma. Claro, meu irmão. Quem é que vai com um coldre, sei lá, para uma reunião vazio? É claro que tinha uma arma. Isso mostra o quão gangster, o quão criminosos assim por dizer, são os deputados eleitos pelo PSL. São pessoas que ali recebem, são do lobby das indústrias de armas, são pessoas que atendem a interesses armamentistas, são pessoas que estimulam a violência no Estado brasileiro, que ultimamente essa violência está sendo tão marcante, está sendo tão característica, ao ponto de que estamos vivendo uma barbárie em que, por exemplo, se reclama do Golden Shower, mas em nenhum momento faz
nenhuma menção aos assassinatos de negros ou de pessoas de periferias que ocorrem diariamente nesse país. Eu acho que abre até brecha para debatermos a última notícia desse bloco, que... Não poderíamos deixar de colocar no nosso programa uma notícia que é chocante, mas não é surpresa, onde 80 tiros foram disparados por um carro do Exército em um carro onde uma família estava indo para um chá de bebê. E, infelizmente, um homem negro periférico morre no Rio de Janeiro. E eu acho importante a gente citar o nome dele, que é Valdo dos Santos Rosa, de 51 anos, né? E isso, mais uma vez, a gente mostra como o Estado brasileiro é genocida, né, com sua população negra e periférica, né? Porque o motorista do carro era negro, né? Estava num bairro periférico do Rio de Janeiro, e foram 80 tiros. 80 tiros de advertência, 80 tiros por engano. Isso foi... como é aquele pacote de... a exclusão de ilicitude, né, que se Não. fala. Mas quais são aqueles termos que ele usa? É importante a gente colocar, né? Porque está colocando contra o governo, né? Mas isso me faz refletir sobre como, historicamente, a nossa sociedade é construída em cima dessa violência institucional da polícia militar, do Exército Brasileiro. Isso não pode deixar de ser pontuado, né? A gente tem casos e mais casos todos os anos, isso não é nenhuma novidade. E o que me faz ficar mais preocupado acerca disso é sobre quais são os desdobramentos legais que isso vão ter. Porque uma vida já foi cessada aí. Independentemente, essa vida já foi levada pelo Estado, né? Então, como esse Estado vai se portar perante a isso? Porque as nossas experiências quanto a outros homicídios, chacinas, genocídios que a gente tem na nossa sociedade é de passar o pano, né? Literalmente é de passar o pano, né? A gente tem um caso emblemático de Diadema, em 97, que é do policial militar conhecido como Rambo, que assassinou, que torturou e não pegou nada. Hoje ele é dono de uma empresa de vigilância em São Paulo e ele segue a vida dele naturalmente. Um ex-policial chamado Otávio Lourenço Gambra. É bom a gente sempre falar o nome dessas pessoas, né? Porque mesmo ele sendo inocentado pela instituição, a gente não pode negar que ele foi um assassino, assim como quem disparou esses 80 tiros, eles são os assassinos dessa vida, né? E como o João disse, ele foi inocentado pela instituição, né? E sendo militares, eles são julgados pelas causas pelo tribunal militar, pela justiça militar, justamente. E muitas vezes o ganho de causa é dado para eles, né? E ainda mais, né, nesse tipo de situação, a perícia seria feita pela perícia militar, mas quem acabou fazendo, felizmente, foi a Polícia Civil, porque a população não permitiu, né? Como foi dito nas reportagens, a população foi hostil com o Exército, então a Polícia Civil veio fazer a perícia, né? E assim que aconteceu, né, assim que os tiros foram deflagrados e que mais um cidadão foi assassinado pelo Estado, os responsáveis pelos disparos foram levados embora dali. Exato, é o que no pacote a proposta do pacote do ministro Rato da Justiça, Sérgio Moro, diz que a legítima defesa decorre de excusável medo, surpresa ou violenta emoção, né? E aí você tem uma série de casos na história desse país de pessoas que são julgadas pelos tribunais militares e que simplesmente foram esquecidos. A maior prova disso é a Rotas Ostensivas, Tobias Aguiar, o Esquadrão da Morte da Polícia de São Paulo, que coleciona uma série de assassinatos da ditadura, tanto da época da ditadura como também da época da pós-ditadura, e fica por isso mesmo. Se a gente pensar que desde 2010, 32 civis já foram assassinados pelo Exército do Rio de Janeiro, e a gente está excluindo os casos de morte não registrada, não investigada, né? E se a gente pensar que 32 casos em 9 anos e nenhuma condenação,
sendo um caso chegado de fato a julgamento, é a gente pensar realmente como se dê esse processo, né? Se essa justiça funciona, né? Lembrando que essa investigação ser exclusiva pelos militares é uma lei sancionada pelo excelentíssimo Michel Temer, né? A gente tem que lembrar disso, que é a Lei 13.491, que é de Michel Temer. É ele que vai fazer, vai propor que crimes cometidos por militares em serviço só possam ser julgados pela Justiça Militar. Antes ainda se tinha a investigação da Justiça Militar e se era aberto um processo, crime, pela Polícia Civil. E isso já foi excluído a partir de 2017, né? Então, se desde 2010 a gente não tem nenhuma condenação, é que a partir de 2017 não vai ter mesmo, né? E eu espero que com esse crime seja finalizada essa operação de intervenção militar no Rio de Janeiro, extremamente bizarra, que não contribuiu em nada com a segurança do Rio de Janeiro e mostra mais um despreparo do governo federal, do governo estadual e também do próprio Exército, que legitima e apoia esses tipos de ações. Porque o Exército brasileiro, o Exército de qualquer país, ele não é treinado para o policiamento. O Exército de um país é treinado para a morte. Para a defesa das fronteiras. Para a defesa das fronteiras e para a guerra, para matar. O Exército não é treinado para policiar, o Exército é treinado para matar. Então, quando você coloca uma força de adolescentes mal educados dentro dos quartéis, que são estimulados ao ódio, a odiar o outro, a odiar o inimigo, para policiar uma população que já é marginalizada, que é preta, que é pobre e que é jogada em situações deploráveis na mãos de traficantes e de milícias no Rio de Janeiro, o resultado disso só pode ser tragédias. E não tragédias, né? Porque tragédias é legitimar também uma ideia de que isso não foi causal. A soma desses fatores incorre em assassinatos, em crimes, como os que foram praticados agora no Rio de Janeiro. Então, o podcast deixa aqui nosso apoio à causa de que esses criminosos sejam condenados e presos por conta desse crime, e nosso apoio total à família de Luciana Nogueira, que perdeu seu companheiro, que perdeu seu marido, ao seu filho, que agora vai crescer sem pai, porque a vida do pai dele, dessa criança, foi ceifada pelo Estado brasileiro. Tribuna de debates. Mas eu acho que é importante trazer um pouco do questionamento que o deputado Felipe Rigoni trouxe e tornar isso um pouco mais claro. Dar foco para o fato de já terem se passado 3 meses, ministro. Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com 2, 3 desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos. Vossa Excelência está no bico do corvo, porque Vossa Excelência já demitiu 15 pessoas e não é demitido. Eu não sei o que segura Vossa Excelência no quarto. O que o Brasil precisa é de um ministro da Educação, e esse não é o senhor. E eu peço a sua renúncia pública, não pelo Twitter. Então, galera, nossa pauta principal do primeiro programa é justamente o que vocês ouviram, a educação no período Bolsonaro. E os áudios que a gente ouviu aí inicialmente foram da Tabata Amaral, deputada federal por São Paulo, na Comissão de Educação, onde o ex-ministro Velez foi sabatinado. E o segundo áudio é de Ivan Valente, deputado federal pelo PSOL, também na mesma Comissão de Educação, dizendo algumas incongruências dos 3 primeiros meses do ex-ministro da Educação. Primeiro que a indicação desse ministro já me parece bastante interessante para uma análise, né? Ele vem da iniciativa privada de educação, mas ele não é um olavista. E eu acho que isso é importante observar. Ele é um conservador, mas ele não é um olavista. E a gente consegue perceber esse conservadorismo barato e chulo dele a partir das próprias declarações que ele faz. Porque a gente tem que se atentar que dentro do Ministério da Educação acontece uma batalha entre 3 campos. O primeiro campo é o campo olavista, de ex-alunos ou alunos do guru de Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho, um astrólogo frustrado, um cara que nem tem demente, ensino superior, não tem nenhum curso de mestrado, doutorado, é simplesmente um autodidata que leu algumas coisas
se acha no direito de dar a interpretação dele do jeito... Claro, cada um dá a sua interpretação, mas as interpretações deles são altamente equivocadas. E simplesmente não tem como levar a sério um cara que fala que a Terra é plana e que existe não é o geocentrismo, é o heliocentrismo, enfim. É a disputa entre essa ala olavista, a ala dos militares, que também estão em peso no Ministério da Educação, e a terceira ala, que é a ala dos funcionários de carreira, que são os concursados que trabalham já há bastante tempo dentro do Ministério da Educação. Então, o que a gente percebeu, o que eu percebi durante esses 3 meses foi a tentativa do Velez se legitimar dentre esses três poderes. Uma hora ele diz que o nazismo é de esquerda para agradar a ala olavista, outra hora ele diz que vai mudar o livro didático em relação ao golpe militar de 64 para agradar a ala militar, mas no fundo ele não agradou ninguém. Durante 3 meses a gente vai trabalhar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas foram 3 meses de ações frustradas, atitudes terríveis, indicações péssimas, de demissões e readmissões, de ações e arrependimentos. E depois desses 3 meses, o presidente Jair Messias Bolsonaro demitiu o Velez. E a gente percebe, né, que ele só estava tentando agradar todo mundo mesmo, não tinha nada de concreto. Se alguém tiver a paciência, né, e a coragem de voltar lá no discurso de posse de Velez, foi um discurso de 11 minutos, onde ele passou a maior parte do tempo exaltando a figura de Bolsonaro e com aquela velha retórica, né, de que o PT destruiu o Brasil e Bolsonaro vai vir salvar esse Brasil, né? Então ele clamava contra uma retórica marxista, contra o que eles chamam de ideologia de gênero, contra o que eles chamam de globalismo, que ninguém sabe até hoje o que é esse tal de globalismo, né? Dizendo que tudo isso ia causar uma destruição na pátria, na família, na igreja. Então, são discursos que surgem na tentativa de agradar alas políticas ou parte da sociedade. A sociedade conservadora, no caso, né? Mas que, de fato, não chega a lugar nenhum, né? Ele diz que nos 100 primeiros dias a prioridade da pasta vai ser o combate ao analfabetismo, né? Onde o MEC vai desenvolver uma política nacional de alfabetização. Mas, de fato, isso não ocorreu, a gente não viu nada, né? Ele diz que haveria uma melhoria na tríade ensino, pesquisa e extensão, né? Ia ter apoio ao fomento e à pesquisa, mas... O que se vê é um discurso contrário, né? A gente vê um corte de 5 bilhões na educação. A CAPES ameaçada de perder recursos das bolsas de ensino e pesquisa. E lembrando que é um cara que fala em seu discurso sobre a melhoria da ensino, pesquisa e extensão, mas que na prática é um cidadão que mente na sua plataforma. Seu currículo, né? Seu currículo, né? Que é a plataforma Lattes, onde você que está no âmbito acadêmico tem que botar as suas produções e comprová-las, né? Você não põe simplesmente que publicou 20 livros em 2016 e acabou. Tá, cadê? Onde é que tá esses livros? Você tem que ter um código, tem que ter o ISSN. Não é assim que acontece, né? Cadê o ISBN? Não se produz ciência desse jeito. Então, ele é um cara que fala sobre uma melhoria dessa tríade que sustenta o ensino superior brasileiro e sustenta o ensino superior em qualquer lugar do mundo, porque não se constitui pesquisa científica sem o ensino, sem a pesquisa e sem a extensão. E ele simplesmente é falacioso, né? Ele não consegue provar nem o que ele mesmo, teoricamente, diz que fez. Então, a partir disso, você apontar que ele é incompetente é para agradecer, né? Eu acho que a gente, na verdade, teve 3 meses de estagnação. Estagnação e prejuízo. Assim, além dos cortes anunciados pelo governo, inclusive a maior parte das exonerações dos cargos comissionados que ocorreu dentro do governo nesses 3 primeiros meses foram dentro no Ministério da Educação, que eram pessoas acusadas de serem ligadas ao PT ou ligadas a esquerdistas. É uma promoção de uma política de caça às bruxas que a gente está vendo aqui. E assim, o que mais chama a atenção, né, nesse governo todo é que até pelo menos até o dia 3 de abril,
foram gastos cerca de 171 mil reais, foram desperdiçados com nomeações de pessoas que nem assumiram cargos no Ministério da Educação. Que pessoas que, por exemplo, aquela mulher que foi falar que o currículo seria voltado para a educação religiosa, que Deus é o autor da história. Na Gênesis, a geografia, cara, na construção então, do universo. Só o ex-ministro Velés, ele recebeu 61 mil reais para a mudança dele para Brasília, e sem contar outros gastos. E são os gastos que não renderam nenhum fruto. Por exemplo, se falou tanto que nesses 100 dias, já que a gente abriu o programa falando a respeito dos 100 dias do governo Bolsonaro, se é que a gente pode chamar isso de governo, que ele iria implantar o programa Alfabetização Acima de Tudo. Só que ninguém nunca nem viu nada escrito sobre esse programa Alfabetização Acima de Tudo. Pelo contrário, o que aconteceu nessa onda de despetização dos ministérios e que atinge até o próprio Ministério da Educação é que uma das secretarias responsáveis por ações de diversidade, com questões ligadas aos direitos humanos e relações étnicas e raciais, que no caso é a Secretaria de Diversidade, que é a SECAD, né? Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, ela foi desmontada e aí jogando no lixo um monte de questões importantes ligadas à diversidade religiosa, diversidade sexual, etc., etc., para montar uma subpasta chamada Modalidades Especializadas, que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é esse programa, alfabetização acima de tudo, acima de todos, enfim. Se a gente for dar uma olhada lá no site do MEC, né, tem uma aba que contém lá o planejamento estratégico da gestão. E quando a gente clica lá nessa aba, aparece o planejamento estratégico para os anos de 2015 a 2018. Ou seja, a gente teve 3 meses de governo, mas nada, nem um rascunho, nem um esboço, né? Nem ideias concisas de algo para a educação no nosso país. Lembrando que esse momento de inércia do Ministério da Educação faz com que os estados e os municípios tenham dificuldades para construir suas políticas, né, de planejamento plurianual, por exemplo. Se a gente pensar que desde o governo Temer, quando a gente tinha como ministro o excelentíssimo pernambucano Mendonça Filho... Que o diabo tem esse cara, ele vai morrer. Vou até bater na aqui Revolução. Né? Enfim, o famoso ruim de urna, ele passou por uma cobrança muito, muito grave de profissionais da educação que trabalham dentro das secretarias estaduais e municipais. E a partir desse processo foi feito um documento que se chama Agenda da Aprendizagem, que foi entregue ao ministro, no caso ao ex-ministro Vélez, que trata das temáticas da criação do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, que representa os secretários de 26 estados e do Distrito Federal, e também a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, representando os 5.570 municípios. E dentro dessa construção de agenda, que vai ser direcionada ao MEC, algumas demandas são datadas como urgente, dado que desde o governo Temer não se foi discutido, que é, por exemplo, o Sistema Nacional de Educação para garantir um regime de colaboração entre União, Estado e município, onde cada vez mais a gente tem uma ideia de dissociação, por exemplo, de onde vem esse financiamento, né? Cada vez mais a gente vê que esse pacto federativo ele é o tempo todo atacado, ou seja, a política de financiamento da educação ela vai ser destituída quando a gente discute o pacto federativo. Assim como se tem uma demanda urgente de incorporar o Fundeb no texto da Constituição. Por que isso seria importante? Porque quando você tem o Fundeb dentro do texto da Constituição, é quando se tem a proposta de um custo fixo de aluno que é discutido anualmente. Então, você estabelece um padrão mínimo de qualidade.
Além disso, a gente vai ter a ideia da implantação da BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, do ensino médio e fundamental, que se propõe a dar apoio técnico e financeiro para a construção dos currículos nos estados, porque a gente não pode esquecer que os estados têm autonomia, mas que esses estados estão ligados diretamente ao Ministério da Educação e que essas diretrizes não são definidas somente a partir do município, a partir do secretário estadual ou municipal. Então, como que você planeja no momento de corte, no momento de recessão, onde você vai investir dentro da educação pública, se o MEC não funciona? Se não tem funcionário nos seus postos, se os gastos que são, teoricamente, redimensionados, eles são dispostos para outras funções, né? Então, pense que esse corte de 5 bilhões, ele interfere diretamente nessas políticas, por exemplo, de combate ao analfabetismo no Brasil. Então, pense que, se a gente tinha uma receita na lei orçamentária de 27 bilhões prevista, a gente hoje tem uma receita de 17. Então, se a gente não tinha dinheiro para pesquisa, ensino e extensão, se a gente não tinha dinheiro para investimento em política de alfabetização, como é que a gente vai ter com 17? Lembrando que esse contingenciamento dos gastos é uma herança do governo Temer com aquela maldita PEC que congela os gastos públicos, inclusive Saúde, saúde, por 20 anos. E que esse governo ele está contingenciando mais e ainda mais, e sem contar que, por exemplo, coleciona uma série de descasos. Muito bom você ter lembrado isso aí. Se a gente for rememorar um pouquinho das ações dessa gestão do Velez, a gente vai perceber como ele foi destruindo a cada declaração, a cada ação, a cada posicionamento. Se a gente for pensar lá no iniciozinho da gestão dele, o MEC baixou uma portaria para o edital de livros didáticos onde não exigia referências bibliográficas. Isso foi um escândalo, foi massacrado pela imprensa, pelos pesquisadores da educação, pelos professores do Brasil, e ele recuou. Quem lembra também a entrevista dele, onde ele colocava os brasileiros como canibais, que roubavam objetos dos hotéis e aviões, exatamente. Quem não lembra também as frases dele sobre o nazismo cheio de esquerda, que não tem ocorrido a ditadura civil-militar em 64, tá entendendo? Como também as ações dele dentro da própria Comissão de Educação, onde ele não explicou nada, levou um slide extremamente mal preparado, com apenas algumas aliterações sobre o que talvez ele pudesse planejar algum dia da sua gestão. Então isso mostra como há o despreparo e como esse despreparo ele atinge um dos principais pontos de desenvolvimento social do país, que é a educação, que aqui no Brasil já não é lá essas coisas. Ela enfrenta grandes dificuldades que vão desde a questão de infraestrutura até mesmo o salário dos professores, entre outros pontos. E pegando alguns pontos aqui interessantes que Anderson citou, nessa onda de revisionismo proposto pelo atual governo, essa questão de colocar uma não revisão dos livros didáticos e permitir que livros didáticos sejam, no caso que já foi barrado isso, ainda bem, mas sem referências bibliográficas, de duas uma, ou assinar um atestado de mau caratismo, desse governo ser formado por mau caráter, ou então são pessoas realmente burras, baixo clero, que despreza toda a formação acadêmica de milhares de pesquisadores sérios. Aqui estamos no meio de alguns deles, e inclusive eu, por exemplo, tenho 8 anos em sala de aula, e ouvi absurdos desses como nazismo ser de esquerda, ou então que não ocorreu ditadura militar, ser uma pessoa com um mau caráter, é uma pessoa sem nenhum tipo de conhecimento histórico, é uma pessoa que tenta desvirtuar a história, tenta falsificar a história, digamos assim, de uma forma descarada, e que isso vai contribuir para que o povo brasileiro, cada vez mais, se eu não me engano, você mostrou até um link a respeito disso, que vão preparar o estudante brasileiro hoje para ser um operário, um chão de fábrica, que vai estar lá sendo explorado
por baixos salários, vide aí a reforma trabalhista, vide a reforma da Previdência, que só tem a contribuir para a exploração maior do trabalhador brasileiro, para um povo que detesta a política porque está se caminhando para isso, e isso não é um fenômeno nacional, é um fenômeno global. Por exemplo, na Ucrânia, você tem disputando eleições um ator que interpretou o presidente. Então, assim, a gente vê, pelo menos aqui no Brasil, que nosso presidente é um cara sem preparo nenhum. É um cara que não sabe nem falar direito. Sabe como é? E é um grupo que está o tempo todo falando de ideologia. Mas não sabe definir o que é ideologia. Eles não sabem definir o que é esquerda, não sabem definir o que é marxismo cultural. Eles brandam essas falácias por aí, mas eles não sabem, né? São frases feitas que eram para ter ficado se a gente pode dizer assim, eram para ter ficado na eleição, né? Agora, sendo o governo em busca de políticas sérias para balizar, né, uma pasta importantíssima e fundamental como é a educação, não só a educação, mas esse como é o tema principal, a gente vai pegar nesse pé, mas como outras pastas que também são fundamentais para a soberania nacional, mas fica todo mundo batendo cabeça, porque se repete o tempo todo esses discursos, se repete o tempo todo essas frases feitas, mas nada de concreto é feito. E como última ação do agora ex-ministro da Educação foi um corte à base da tesourada do Jair Messias Bolsonaro, um corte de 5,8 bilhões na educação para o orçamento do próximo ano. E isso vai impactar diretamente não só no ensino, mas também na pesquisa e na extensão, porque o CNPq está precisando de 1,2 bilhões para honrar os compromissos de bolsas já projetados para 2019. E só tem orçamento planejado 900 milhões. Ou seja, é um projeto também de acabar com a ciência brasileira para justificar uma possível privatização das nossas universidades. Então nós que vivemos no mundo acadêmico temos que estar muito atentos a essas manobras do governo de tentar fragilizar a universidade pública e de qualidade para justificar uma ação de privatização futura. Lembrando que esse projeto, ele não é novidade também não, né? É um projeto revisitado, por exemplo, da gestão FHC. Se você conversar com qualquer pessoa que esteve na universidade pública na década de 90, vai saber que não tinha, às vezes, nem água em torneira. Às vezes não tinha detergente no banheiro. Então... E hoje continua dessa forma, né? A tentativa de acabar com as universidades públicas, por exemplo, na Federal, na Universidade Federal daqui de Pernambuco, procure saber com relação aos terceirizados quantos estão recebendo salários. Não tem nem papel higiênico, não tem papel higiênico, não tem papel toalha para limpar as mãos, não tem detergente. Isso é um mínimo que precisa ter nas universidades. E se a gente pensar que a década de 90 foi um momento em que os programas de pós-graduação, por exemplo, no Brasil, sofreram diversos cortes, né? Fecharam, inclusive o próprio ex-ministro, ele participou de 2 programas de pós-graduação que foram fechados. E ele vai justificar que foi cortado por conta de perseguição política. Agora, eu não entendo qual perseguição o governo FHC, extremamente entreguista e liberal, vai fazer de persuadir um outro entreguista liberal. Então, é pensar que isso é um projeto de sociedade em que a universidade pública não era importante continuar sendo pública. Então, você ter um direcionamento após 100 dias para um novo ministro, em que agora ele pode ser, talvez, apontado como técnico, porque ele não discute questões ideológicas, segundo ele, mesmo ele tendo falas extremamente pautadas no discurso ideológico do próprio governo, né? Então, é pensar quem é esse sujeito, né? Que agora entra no lugar do Vélez. Abraham Weintraub. Abraham Weintraub. É um Exato. cidadão... É um belo nome para o ministro. É
um cidadão de bem. da educação. Acho que Então, agora, cidadão de bem eu acho por que fogo, a saga, na verdade, a saga, né? Agora é um Vélez, depois é um Weintraub, e vamos ver o que é que vem. Um Hitler o na que próxima. esperar? O que esperar do novo ministro? Então, para pensar e para finalizar o nosso programa de hoje, a gente vai colocar um áudiozinho para vocês entenderem o que a gente pode esperar desse novo ministro. Situação porque os comunistas são pobres. Os comunistas estão no topo do país. Eles são o topo das organizações financeiras, eles são os donos dos jornais, eles são os donos das grandes empresas, eles são os donos dos monopólios. Os monopolistas apoiaram Lula, os monopolistas estavam dando dinheiro para o Haddad. Aí o que é que entra? Vamos dar uma pincelada um pouco no currículo do nosso novo ministro da Educação. Ele é um economista formado na USP, né? Ligado ao Banco Votorantim, que trabalhava com investimentos, né? Também ligado ao Olavo de Carvalho, né? E que fala belamente que não tem filiação partidária. Ele tem convicções e essas convicções guiam os seus passos, né? E além disso, ele falou, tem uma reportagem do G1 do dia 9 de abril. Chega a ser cômico isso aí, chega a ser cômico. Audácia, ele fala assim, abre aspas, 65% dos 11 ministros da educação nos últimos 16 anos tinham filiação partidária. Como se isso fosse algo... escandaloso, né? Se fosse algo problemático para a educação. Ele tem filiação partidária. A partir do momento que ele faz declarações como essa, né? Ele tem uma filiação partidária. Agora, a gente tendo uma disputa de eleição, né? Não discutindo aqui os méritos partidários, mas discutindo a pessoa, né? O Haddad, que fez um bom serviço como ministro da Educação do Brasil, né? Concorreu à presidência, né? Perdeu para um cara que agora está batendo cabeça com vários ministros sem saber o que fazer em relação à educação, né? Então a gente tinha nas mãos uma oportunidade de pelo menos a educação ter um norte mais bem elaborado do que o que a gente vem vendo hoje em dia, né? Que é apenas chutes no vazio. O famoso chute no ar. Mas a gente tem que lembrar também que essa figura aí, ela não cai de paraquedas, né? Esse Abraham Weintraub, ele... primeiro que ele é especialista em previdência, né? E ele não atua sozinho. Ele tem um irmão que também se chama Arthur Weintraub. E os dois sujeitos aí, eles estão ligados diretamente ao governo Bolsonaro muito antes de ser governo Bolsonaro. Inclusive, eles participaram da equipe de transição de governo. Meu amigo, ressaltar. O ministro da Educação que diz que os comunistas estão no topo do poder do Brasil... Já tem o direcionamento, né? E lembrando que esse sujeito aí, ele era o número 2 da Casa Civil, né? Então ele atuou junto com o Onyx, né? Além disso, ele discursa muito a partir da ideia meritocrática, né? Ele se diz um cara trabalhador que entrou no mercado financeiro e como é que eu posso dizer, né? Se deu muito bem. E aí você pensa... por que esse cara que tem 18 anos atuando em um banco, atuando dentro do mercado financeiro, tendo ações na Bovespa, porque esse cara ele é o indivíduo que pode ser o ministro da Educação, né? A gente tem que lembrar que esse cara, antes de ser governo, ele fez viagens com o Bolsonaro, ele foi para Seul, ele foi para Taiwan, ou seja, ele já estava muito, muito antes de ser ministro de rolê com essa mesma galera, né? Então a gente pensar que não é por acaso, né? Inclusive o irmão dele, ele também faz parte do governo como assessor especial da presidência, né? Então a gente tem que ver quais as motivações que movem esse sujeito, um sujeito que em 2014 ele estava apoiando o Marina Silva, né? Então pense, de 2014 para 2018 ele saiu de Marina Silva, o famoso não sou nem de direita, nem sou de esquerda, e agora ele é governo Bolsonaro. Se mostrou... A partir do momento que a pessoa diz eu não sou nem de direita nem de esquerda, ele já assumiu um lado. Ele é um conservador, ele é um direitoso, enfim. Vamos aguardar aí agora as próximas pataquadas do novo ministro e quem sabe
daqui a alguns meses a gente não faz outro podcast falando sobre outra demissão de outro ministro desastrado do governo Bolsonaro, não é isso? É isso. Momento Amigo do Povo. Então, galera, finalizando aqui nosso podcast, a gente tem uma área de indicações, que é chamada Amigo do Povo. Então, eu já vou lançando aqui minha primeira indicação. Minha primeira indicação é a série da Netflix. Eita. 3, 2, 1. A primeira série... 3, 2, 1. A minha primeira indicação vai ser uma série de animação do Netflix, original da Netflix, de 2019, chamada Love, Death and Robots, que é uma série com 18 episódios distintos, que fala sobre várias temáticas relacionadas à nossa sociedade e como nossa sociedade vai lidar com o futuro, seja com a tecnologia, com os robôs, com a possível aniquilação, com a possível ida para um outro planeta. Então é uma série assim, sensacional, são episódios curtos, de 17 a 20 minutos, e vocês não vão se arrepender. A minha indicação é essa aí, galera. Então, galera, a minha indicação, ela é um pouco, talvez, conhecida já de uma parte do público, mas se chama Ele Está de Volta. É um filme produzido na Alemanha, de 2015, onde, em linhas gerais, ele vai discutir um reaparecimento do Hitler, né? Então, num momento como esse, onde a gente trata como comédia, como risório, determinadas questões que ferem direitos humanos e liberdades, esse filme é uma boa reflexão de como isso se repete de maneiras diferentes. Mas é bom a gente pensar sobre esse revisionismo, é bom a gente pensar sobre a volta de determinadas questões que talvez nunca tenham ido embora. A minha dica cultural é um livro bastante conhecido, vai de contramão aqui os amigos historiadores, apesar de ser historiador também, mas aproveitando o momento de assassinato da população negra que nós estamos vivendo, a proposta que eu tenho é o livro do Caco Barcelos, Rota 66, que conta mais ou menos, assim, na prática, como é o modo, apesar dele ter o recorte, isso é uma pesquisa séria, da época final da ditadura, mas que ainda hoje as práticas recorrentes de assassinatos promovidas pelas polícias estaduais e agora pelo Exército Brasileiro, principalmente daquelas populações negras e tal. O livro ele começa com um caso muito famoso em São Paulo, do assassinato de 4 jovens brancos de classe média, mas que infelizmente são esses casos que são noticiados pela televisão, e por trás de desse assassinato, milhares de jovens negros e periféricos são assassinados diariamente pelas polícias e pelas forças institucionais do Estado. Então, Rota 66, de Caco Barcelos, minha indicação. E a minha indicação vai para a tese de doutoramento da professora aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, professora Marcília Gama, que é Informação, Repressão e Memória, a construção do estado de exceção no Brasil na perspectiva do DOPS Pernambuco. Né? E como já foi mencionado várias vezes aqui, nessa perspectiva que vem surgindo de revisionismo, então é importante a gente trazer à tona um tema que foi bastante danoso e ainda vem sendo, né, para a nossa sociedade, né? E essa tese ela faz um estudo sobre como foi a montagem e o funcionamento, né, desse aparelho repressivo, dessa polícia repressiva aqui em Pernambuco, que foi o DOPS. Então, o texto ele busca fazer um mapeamento, uma identificação e uma análise dessas múltiplas práticas repressivas e de vigilância e de controle social que existia aqui. Né? O texto é fácil de encontrar, né? É só buscar no repositório da UFPE na internet e o texto está lá na íntegra para você baixar. Então, a minha indicação de hoje é o livro da norte-americana Bell Hooks, que se chama Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade. Já que a gente falou também sobre o assassinato da população negra, então é interessante que mulheres e homens negros se informem e lutem por suas vidas. É nóis. Então, galera, é isso aí. Assim a gente vai finalizando nosso primeiro episódio, primeiro episódio desse podcast que a gente tem
pensou com tanto carinho, com tanto afinco, que a gente tá com muita instiga de fazer isso valer a pena e dar certo. Então a gente conta também com a ajuda de vocês. Mandem opiniões, críticas, sugestões. A gente tá aqui porque a gente quis juntar amigos que se viam e conversavam na universidade. E era um papo tão massa que a gente pensou em levar esse papo para outras pessoas, com mais fontes, mais embasados. E assim a gente se construir a partir de que a gente vai construindo um projeto desse. Fiquem atentos, vai ter novidades, a gente vai mandando os nossos próximos episódios, vamos conversando, mandem e-mail, sinal de fumaça, qualquer coisa. É isso aí, falou, tchau, tchau.